Olá, pessoal do CEPI Silvio de Mello. Espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Marcelo, iniciando mais uma aula de física, né? E agora nós vamos tratar a respeito das máquinas frigoríficas, né? Nessa aula. E também do conceito de entropia, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com vocês em 2 laboratórios sobre o assunto, né? Eu acredito que eu vou conseguir ter um êxito maior na explanação desse conteúdo. Eu vou estar compartilhando aí com vocês a tela, tá bom? Você já está vendo aí a nossa tela, tá bom? Física, então, da semana de 5 a 9 de outubro de 2020. Aí nós temos aqui máquinas frigoríficas, né? Máquinas térmicas, né? Aí nós temos aqui fonte quente, tá? Uma fonte quente e uma fonte fria, né? Então, nós temos aqui a máquina, aqui uma máquina térmica, né? E eu tenho aqui a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, né? T2 é a temperatura da fonte fria, né? E esse é um esquema que você pode ver de uma máquina frigorífica, né? Máquina térmica, né? Sempre você vai ver o símbolo da máquina, vai ver aí a ideia da fonte quente e da fonte fria, né? Aqui nós temos aqui um gráfico, ele está relacionado à ideia de pressão, o eixo das ordenadas, né? Pressão, o eixo das abscissas, a ideia de volume, né? Nós temos aqui os pontos A, B, C, D e E, e nós temos aqui uma transformação cíclica, né? Uma transformação cíclica. De A para B a pressão foi constante, né? E variou-se o volume, né? Mudou-se o volume. O volume de A é menor do que o volume de B, né? De B para C, houve variação no volume de B é menor do que o volume de C, e houve variação na pressão, porque a pressão de A é menor do que a pressão de C. E aqui nós temos de C para D, a pressão manteve constante e houve uma diminuição do volume, né? Uma contração do volume, porque o volume de C é menor do que o volume de D. E de D para E, a minha pressão manteve-se constante e meu volume D é menor do que o volume E, né? Então, houve a compreensão do volume também. E agora, do ponto E ao ponto A, houve a diminuição na pressão, né? E um aumento no meu volume de E para o volume A. Né? Então, nós temos aqui uma máquina térmica que opera em ciclos, né? Uma máquina que opera em ciclos. É isso que está comentando conosco. Então, olha só. Aí nós vamos medir, quando nós pensamos em máquina térmica, então, nós vamos medir aí um conceito importantíssimo, nós chamamos de eficiência. Eficiência de uma máquina térmica. Ou seja, a eficiência de uma máquina térmica, então, vai depender do quê? Da minha quantidade de calor, né? Da minha fonte fria, pelo trabalho realizado. Então, a minha eficiência da minha máquina térmica, a eficiência da minha máquina térmica é uma razão da máquina frigorífica, né? Da minha máquina frigorífica, a eficiência dessa máquina vai ser a razão da quantidade de calor da fonte fria pelo trabalho realizado. Olha só. Então, a eficiência máxima, né, que uma máquina frigorífica que opera em ciclos, né? Lembra no ciclo de Carnot, que é a máquina mais eficiente, máquina térmica mais eficiente que possa ser desenvolvida, ela tem que operar nesse ciclo de Carnot, né? Então, nós vamos entender o seguinte, né, que então essa fonte quente aqui que eu tenho, né, a quantidade de calor da fonte quente, eu posso transformar aí, então, eu posso reescrever isso, né, como como trabalho é igual à diferença, né? Como trabalho, então, como a variação da fonte fria
a fonte quente menos da fonte fria, a diferença de temperatura da fonte quente. Trabalho é igual à diferença de quantidade de calor da fonte quente menos a fonte fria, com a quantidade de calor da fonte fria. Então, eu posso reescrever isso como a eficiência, então, pode ser igual à temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente, menos a temperatura da fonte fria. Então, eu posso fazer esse cálculo também se foi dado as temperaturas. Às vezes não foi me dado o trabalho, não foi me dada a quantidade de energia, mas foi me dada a temperatura. Então, eu posso calcular a eficiência da máquina frigorífica por esse modelo. Se foi me dado o trabalho e a quantidade de calor, então eu acho por esse modelo. É isso que está nos mostrando aqui, certo? Uma surge da outra, né? Como consequência da outra, tá bom? E agora, os conceitos gran finale desse assunto que nós estudamos até hoje, desde o início do ano, com o estudo do calor, nós estamos fechando todo esse conteúdo com o entendimento do conceito de entropia. Você vê tanto que ele é importante, hein? Tudo que nós estudamos até hoje no estudo do calor, ele se fecha no estudo da entropia. Né? Ele foi uma preparação para esse conceito. E é bem simples, aparentemente, mas é muito complexo quando você tenta pensar a respeito do conceito matemático de entropia. Né? Olha só aqui. Então, tem um copo com água fria, né, e um copo com água à temperatura ambiente. Né? E eu digo que esse sistema aqui, ele está ordenado. Eu digo que esse sistema aqui, né, ele está ordenado. Né? Ele está mais organizado. Deixa eu ver se tem como chegar mais próximo aqui, diminuir a... Deixa eu ver se eu tenho como aqui, deixa eu ver. Não tem como. Então, espero que esteja num tamanho bom para que vocês possam ver, né? E agora eu vou pegar uma vasilha maior e vou colocar as duas quantidades de água. A água fria a 0 grau e a quantidade de água quente a 25 graus. Temperatura ambiente, né? 25 graus. Se você está lembrado de uma das nossas aulas de laboratório, nós fizemos laboratório físico, quando nós estávamos ainda antes da pandemia, nós fizemos em sala de aula um experimento assim, só que com a água quente, né? A quase 100 graus, com a água de temperatura ambiente, né? E havia um equilíbrio térmico, né? Foi o que ele fez com esse experimento aqui, né? Ele chegou a um equilíbrio térmico. Nós chamamos aqui um sistema, agora eu tenho um sistema agora menos ordenado. Aqui eu tenho um sistema mais ordenado e aqui eu tenho um outro sistema agora que houve uma mistura de uma água fria com uma água quente, uma água ambiente, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho aqui agora um sistema agora menos ordenado. Aqui ele estava mais ordenado, aqui era toda fria e aqui era ambiente, né? Agora aqui eu tenho um sistema, uma mistura de água fria, água ambiente, água fria, água ambiente, de modo a entrar num equilíbrio térmico. Ele vai chegar num equilíbrio térmico, que é a temperatura ambiente, né, devido às consequências do ambiente, uma perca para o ambiente, mas para o nosso raciocínio, nós vamos considerar que não tem perca para o ambiente, né? Então, nós vamos entender aqui que o sistema aqui é menos ordenado. Esse é o conceito da entropia. Então, eu saio de um sistema mais ordenado para algum fenômeno ocorre uma interação nesse sistema, de modo que agora o meu sistema está menos ordenado do que estava a princípio, né? Então, olha só. Aí nós temos aí a primeira lei da termodinâmica, que fala o seguinte, né? A energia total se conserva. Aí nós temos aí a quantitativo. Quantitativo, número. Quantitativo, numérico. Né? E agora, a segunda lei da termodinâmica, ela fala o seguinte, mas a energia total se conserva,
mas se degrada. Na segunda lei, ela diz que na primeira lei diz que a energia total se conserva. Né? Então, eu comentei com vocês o princípio de Lavoisier, quando eu comentei sobre a primeira lei, que vocês estudaram lá no ensino fundamental, no 9º ano. Né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, tudo se renova. Né? E assim vale para o mesmo princípio da conservação total da energia, né? Que é a primeira lei da termodinâmica. Mas, mesmo se conservando, ela se degrada. Então, isso é qualitativo. Agora, não é quantitativo. Eu não estou perdendo em quantidade, porque ela se conserva em quantidade. Mas em qualidade, não. Observe, então, a primeira lei afirma que eu posso, então, conservar essa quantidade de energia total, né, numericamente, mas a segunda lei diz que eu vou perder em quantidade, em qualidade dessa energia total. Entende? Olha o paradoxo, né? Olha só, a entropia, então, representada aí pelo S, né, é uma característica intrínseca de todo e qualquer sistema. Então, você pegou um copinho de água fria, um copo de água ambiente, né? Mas nós podemos fazer uma generalização dessas ideias, né? Então, o que acontece quando eu generalizo essa ideia? Eu expandindo isso para o universo, né? Expandindo isso para o universo. Então, é a característica intrínseca de todo e qualquer sistema, né? E ele aumenta à medida que a desordem dos fenômenos aumenta. Então, qualquer fenômeno, ele só vai aumentar, né? No laboratório nós fizemos, eu pedi que vocês fizessem um experimento com grãos de feijão, né? Alguns alunos fizeram os experimentos, né? Alguns assistiram um vídeo, mas também vale, né? Às vezes não tinham os dois tipos de feijão ao mesmo tempo, né? Um branco, um outro preto, né? Então, às vezes não tinha como fazer o experimento, né? Ou não tinha as caixinhas de fósforo, que foi o caso de alguns que me reportou. Mas por isso que eu falo assim, com 10 grãos de feijão, né, um de cada cor, você misturar eles, né, e o sistema é pouco provável que volte ao estado original, com os 10 grãos de feijão de um lado, 10 grãos de feijão do outro, nas caixas separadas, né? Se você depois que o caos, né, a desordem, né, ocorrendo no sistema, naquele sistema que é fechado, né, e já é pouco provável que volte ao estado original. Agora você imagina isso, você pensando na ideia do universo, né, que é um grande sistema. Então, olha só, uma vez que todos esses fenômenos naturais, ela há uma tendência, então, sempre de alcançar um estado de menor grau de desordem. Ou seja, cada vez mais menor grau de ordem, né? Cada vez mais desordenado, né? Essa ideia até é uma relação matemática, né? Que foi formulada por Clausius no final do século XIX. Então ele reformula isso, né? Olha o que ele diz para nós aqui, ó. Um fenômeno que, uma vez que todos os fenômenos naturais há a tendência de alcançar um estado de menor grau de ordenação. Então a minha tendência é cada vez piorar a desordem no sistema e não melhorar. Né? Dizemos que existe, então, uma tendência de aumento da entropia do universo. Então, o sistema ele tende a cada vez mais a desordem e não a ordem. Né? É uma própria característica do sistema. Né? Então, tudo isso. Né? Então, meus alunos, eu deixei para vocês as minhas considerações finais. No nosso livro-texto, tarefa, né? Na aula de atividade. Essa é a aula teórica, né? Nós estamos finalizando agora. Para a aula de atividade, você vai responder as questões 13 e 14, da página 133, tá bom? Do nosso livro, apenas 3 questões, nós fechamos esse conteúdo todo de estudo do calor que nós fizemos desde o início do ano, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês no horário das atividades de cada turma,
tá bom? Para esclarecer qualquer dúvidas eventuais. Se for uma dúvida pontual, que é uma dúvida de um aluno, me chama lá no privado, tá? Eu vou atender o aluno de forma no individual. Se for uma dúvida que 2 ou 3 alunos, 3 alunos já estão tendo essas dúvidas, aí eu abro uma sala lá no Google Meet e nós conversamos lá nesse horário de aula de atividade, tá? Sobre essas 3 questões que eu estou propondo para vocês. Na nossa próxima aula, eu já vou iniciar a aula fazendo a correção dessas 3 questões que eu estou propondo para vocês agora. Ok? No mais, eu me coloco aí à disposição no horário de cada turma. Tá bom? Muito obrigado e bons estudos.